Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina Didática 2. Eu sou a professora Célia Regina de Carvalho. Nós vamos iniciar o módulo 2, que trata do planejamento escolar. Nessa unidade 1, nós vamos falar sobre o planejamento escolar e a sua importância. O objetivo desse módulo é conhecer a importância do planejamento escolar para a prática docente. Os tópicos da aula: o conceito de planejamento, os tipos de planejamento, a importância do planejamento no trabalho docente e os elementos do planejamento. Então, para iniciar, vamos falar sobre o conceito de planejamento escolar. É o processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a sua atividade escolar e a problemática do contexto social. Então, planejar consiste em fazer uma previsão sobre o que irá acontecer, isto é um processo de reflexão sobre a prática docente, sobre seus objetivos e sobre o que está acontecendo e sobre o que aconteceu. Então, sempre quando eu planejo, eu observo, eu faço essa previsão daquilo que eu pretendo trabalhar com meus alunos, mas sempre refletindo sobre aquilo que deu certo, aquilo que precisa ser aprimorado, até que ponto os meus alunos aprenderam aquele conhecimento, para que eu possa replanejar, fazer uma nova previsão das minhas atividades. E o planejamento, ele deve ser compreendido como um guia para a ação. Então, você faz aquele planejamento e você vai observando, você vai seguindo aquele roteiro que você pensou previamente. Então, esse ato de planejar, ele é visto também como uma bússola que vai direcionar o trabalho do professor. Esse ato, de planejar, ele revela a intencionalidade do professor e expõe o que se deseja realizar e aquilo que você pretende atingir, em termos sempre pensando qual que é o papel principal da função docente, é promover esse processo de ensino-aprendizagem. Então, sempre pensando até que ponto eu alcancei os meus objetivos como professor, mas também até que ponto os meus alunos aprenderam e evoluíram em seus processos, de ensino-aprendizagem. Então, algumas características do planejamento. A primeira característica, ele é um guia de orientação. Então, ele vai orientar a prática do professor, de acordo com as exigências da própria prática ou da realidade escolar. Então, você vai se orientando por aquilo que é exigido, da instituição onde você trabalha, o conteúdo programático, o material didático, mas também a realidade em que o indivíduo, com que o seu aluno está inserido. E sempre ele segue uma ordem sequencial, então você vai organizando os conhecimentos, as atividades, com uma ordem sequencial e progressiva, e você vai seguindo aquilo, avançando na aprendizagem dos alunos. Então, você vai desenvolvendo atividades que vão, desafiando o aluno a aprender cada vez mais. Então, são vários passos que são necessários para essa ação docente. A objetividade é também uma característica muito importante do planejamento. Então, quando nós formos redigir esse planejamento, o plano de ensino, o plano de aula, por exemplo, deve ser redigido de forma clara e objetiva. Então, sempre organizar para que você tenha clareza e objetividade daquilo que você deve desenvolver. Há também uma coerência entre os objetivos gerais, específicos, os conteúdos, os métodos e a avaliação. Você tem que observar ali aquilo que você pretende que seus alunos aprendam, aqueles conteúdos, os métodos estão adequados àquele conteúdo e a avaliação tem que estar adequada também aos métodos. Então, essa relação entre as ideias e a prática, você vai fazer essa relação organizando aquilo que você propôs e aquilo que é colocado em prática. Então, tem que ter essa ligação lógica entre esses componentes.
A flexibilidade. Então, quando nós pensamos em planejamento, é essa previsão das atividades. Uma previsão, ela nem sempre ocorre do jeito que a gente pretende ou que a gente pensa. Então, você prevê a organização daquelas atividades, você prevê aquelas situações, mas você vai observando no decorrer do dia a dia da sala de aula se aquilo realmente está acontecendo do jeito que você previu. Então, você pode reorganizar o seu trabalho e você vai alterando o seu plano de ensino, seu plano de aula, suas atividades. Então, e é muito importante nesse processo de reorganização, essa postura reflexiva do professor. Então, nós temos uma tendência, às vezes, de, mas o aluno não aprendeu. Por que ele não aprendeu? O que será que eu fiz ou deixei de fazer que não ocorreu essa aprendizagem como eu previ? Então, é importante sempre essa atitude reflexiva sobre o nosso trabalho, sobre a nossa prática em sala de aula. Então, aqui nós temos o diagrama de um planejamento. Então, você pode planejar uma atividade, preparar, acompanhar, revisar, planejar novamente, e esse é um ciclo que não tem fim. É sempre esse processo reflexivo, para você ver aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. Ao planejar, o professor deve levar em conta, primeira coisa, as características e as necessidades de aprendizagem dos alunos. Sempre quando nós iniciamos o ano letivo, por exemplo, nós devemos fazer ali uma avaliação diagnóstica ou uma sondagem daquilo que os nossos alunos já sabem e aquilo que eles precisam aprender. Então, sempre buscar, né, voltar o nosso olhar para a necessidade de aprendizagem dos alunos. Aquilo que eles já sabem ou precisam retomar, conteúdos que não foram trabalhados de forma eficaz, às vezes algum conhecimento que não foi trabalhado, tudo isso tem que ser pensado. Outro ponto, os objetivos educacionais da escola e o seu projeto pedagógico. Então, nós temos que alinhar o nosso planejamento a esses objetivos da escola. Não podemos trabalhar algo que não esteja previsto no projeto pedagógico da escola. O conteúdo também de cada série ou ano. Nós temos que ver se aquele conteúdo que nós estamos trabalhando está de acordo com aquela série. É claro que quando a gente faz a sondagem ou a avaliação diagnóstica, a gente pode perceber que o aluno chegou, por exemplo, no 4º ano e ele ainda tem conhecimentos que estão defasados do 3º, do segundo ano. Então, o professor pode fazer esse resgate desses conhecimentos, mas sempre observando que se ele está numa série, no 4º ano, por exemplo, ele precisa aprender esses conhecimentos. Senão, quando ele for para a próxima série, ele vai estar defasado, vai ter dificuldade de acompanhar os outros alunos. Também deve levar em conta os objetivos e o seu compromisso pessoal com o ensino. Então, o professor tem que pensar no seu compromisso, que tipo de indivíduo ele quer formar, nós já tratamos, né, em outros modos sobre esse assunto, né, qual tipo de indivíduo ele quer formar, se ele quer formar um indivíduo crítico, ético, cidadão, tudo isso está envolvido também quando você vai desenvolver o planejamento. E também as condições objetivas de trabalho. Então, quando eu imagino em fazer uma proposta que eu preciso de determinados recursos, que eu preciso de computadores, que eu preciso de outras coisas, eu tenho que ver se a minha escola ela tem esse suporte, essa infraestrutura para que eu possa desenvolver. Então, tem que sempre pensar também nas condições concretas que ocorrem esse processo de ensino-aprendizagem. Aqui nós temos, algumas perguntas fundamentais que nós devemos fazer quando vamos elaborar o planejamento. Então, o primeiro é com relação aos objetivos. O que pretendo alcançar? E é muito importante, nesse o que pretendo alcançar, eu perguntar o que meus alunos irão aprender. Porque nós temos uma ideia de sempre fazer o objetivo pensando no professor. O objetivo deve ser pensado no aluno, aquilo que o aluno irá aprender. Com relação à duração da aula, em que tempo pretendo alcançar? Então, essa duração da aula pode ser uma aula, né, ali relógio, pode ser um dia de aula, podem ser várias aulas que eu vou vendo em que momento, qual o tempo que eu vou utilizar para trabalhar aquele conteúdo, aquela unidade, aquela lição. Outra pergunta com relação ao método, né? Como posso alcançar isso que pretendo?
O que fazer e como fazer? Aqui eu penso na organização da aula, nas estratégias, nas técnicas e na metodologia para desenvolver a minha aula. Com relação aos recursos, e eu sempre acrescento as tecnologias digitais, quais são os recursos necessários? Então, eu tenho que observar quais são os recursos humanos, recursos materiais e também recursos tecnológicos que eu tenho disponíveis na minha escola. Então, é importante o professor conhecer aquilo que ele tem disponível para que ele possa inserir isso no plano, porque ele pode falar que quer utilizar determinado recurso que não tem disponível ou a escola não tem condições de adquirir. Com relação à avaliação, o que e como analisar a situação a fim de verificar se o que eu pretendo foi alcançado. Então, como que eu vou fazer para ver se realmente aquilo que eu propus nos meus objetivos, eles foram alcançados? Então, quando eu for avaliar o aluno, eu tenho que pensar se a minha avaliação está ligada com os meus objetivos, porque não tem como eu propor um objetivo de aprendizagem e eu avalio outra coisa. E com relação à avaliação também, às vezes eu proponho uma metodologia diferenciada e continuo utilizando modelos de avaliação que não combinam. Então, a gente tem que observar também esses elementos do planejamento, eles têm que estar concatenados, têm que estar um relacionado com o outro. Os tipos de planejamento na área educacional. Então, eu coloco aqui, de modo geral, que nós temos alguns tipos de planejamento. O primeiro é o planejamento educacional, que ele é pensado no Ministério da Educação, a Secretaria de Estado, né, e também a Secretaria de Educação dos municípios. E esse planejamento, ele consiste nessa tomada de decisões sobre a educação no conjunto do desenvolvimento geral do país, do estado ou do município. Então, ele prevê essa estruturação e o funcionamento da totalidade do sistema educacional. Então, aqui no Brasil, nós devemos, todos os estados e municípios, seguirmos as orientações do Ministério da Educação. Então, sempre quando você vai fazer um planejamento pedagógico da escola, ou qualquer orientação a nível estadual ou municipal, tem que seguir esse órgão maior, que é o Ministério da Educação. Depois nós temos o plano da escola, que é o projeto político pedagógico. Então, ele é com base nas orientações do Ministério da Educação, das secretarias de Estado e também dos municípios, se desenvolve esse projeto político pedagógico. Então, é desenvolvido no âmbito da escola, e geralmente deve ser desenvolvido por toda a comunidade escolar, professores, alunos, pessoal administrativo e também as famílias dos alunos. Então, ele visa concretizar os planos estabelecidos no planejamento educacional. Então, aquilo que é previsto, o sistema de organização a nível federal, né, nacional, ele deve ser seguido também por cada escola. Ele envolve todo o corpo docente, a direção, especialistas da instituição e resume-se em planos para alcançar, né, para o alcance dos objetivos da escola. E a sua efetivação, ela requer um contínuo estudo de todos os fatores que influenciam a escola. Então, geralmente, no projeto político-pedagógico, tem toda a identificação da escola, o contexto da escola, todas as situações que envolvem ali a escola, os direitos dos alunos, o conteúdo programático, as disciplinas, tudo aquilo que envolve ali a escola está previsto nesse projeto político-pedagógico. O plano de ensino, ele já é de responsabilidade do professor. Geralmente, o professor elabora o plano de ensino e o coordenador pedagógico, ele vai fazer a aprovação ou acompanhamento daquilo ali. Então, esse plano de ensino é uma especificação do planejamento de currículo. Aquilo que está previsto no projeto político-pedagógico serve de base para o plano de ensino. Então, o professor, quando ele vai elaborar um plano de ensino, ele vai pensar sempre qual é a perspectiva, né, a filosofia da escola, aquilo que está previsto no projeto político-pedagógico. Então, ele consiste nessa previsão dos objetivos e as tarefas de trabalho docente por um ano ou semestre. Eu já vi situações onde se faz também esse plano de ensino por bimestre, depende muito da escola, de como a escola organiza no seu projeto político-pedagógico. Aqui nós temos, eu fiz
um diagrama aqui com os tipos de planejamento e com as pessoas responsáveis por organizar esse planejamento. Então, esse planejamento educacional, né, tem o Plano Nacional de Educação e é a responsabilidade do Ministério da Educação. Depois, nós temos um planejamento educacional que segue nessas diretrizes nacionais, que é a nível da Secretaria de Estado e os municípios. E aí nós temos a Secretaria de Educação dos Estados e os municípios. O projeto político-pedagógico da escola, que é da escola e é feito pela comunidade escolar. No caso, são gestores, coordenadores, professores, e envolve também pessoal administrativo e envolve também a comunidade, né, escolar ali que está inserido, pais de alunos, representantes, colegiado e etc, né? Depois nós temos o plano de ensino, que ele é responsabilidade do professor, ele deve enviar, sem ter um prazo estipulado pela coordenação pedagógica, para que o professor envie esse plano de ensino, geralmente é feito no início do ano ou do semestre, e o professor envia esse plano de ensino para a coordenação, que aprova ou sugere alterações, modificações, e o professor vai seguir esse plano de ensino durante todo o ano para ele poder elaborar as suas aulas. Aí nós temos o plano de aula, que é dia a dia ali, o professor pode fazer esse planejamento. Geralmente, o professor pode fazer o planejamento de aula para uma semana, para 2 semanas, é o professor que vai pensar como ele vai fazer. E depois nós vamos estudar nos próximos módulos várias formas de fazer esse planejamento de aula. Então, nós temos várias formas de você desenvolver. Então, o professor pode desenvolver de várias formas, não somente aula a aula ou dia a dia, ele vai desenvolvendo ali por unidades, por sequência didática, por meio de projetos, então tem várias formas de você fazer esse planejamento, diferenciado no caso. Aqui, os tipos de planejamento que o professor pode fazer. Então, nós temos o plano de curso ou plano de ensino, que é essa previsão de um determinado conjunto de conhecimentos, atitudes e habilidades que devem ser alcançados por uma turma, num certo período de tempo, bimestre, semestre ou ano. Então, se você trabalha, por exemplo, com matemática, você vai fazer o seu plano de ensino na área de matemática, prevendo os conhecimentos, as atitudes e as habilidades que a sua turma, se é uma turma de 5º ano, você vai ver o que aquela turma vai aprender durante aquele ano. O plano de aula, ele é um documento que vai explicitar os conteúdos e atividades previstas para ser desenvolvidos em uma aula. Então, você vai desmembrar aquele plano de ensino em várias aulas. Você vai dividir aquele conteúdo. Se você tem no bimestre 4 unidades no seu plano de aula, você vai fazer vários, no caso, e aí você vai desenvolvendo ali, desmembrando aquele conteúdo, desenvolvendo no dia a dia da sala de aula. Aqui nós temos, o que deve conter em um plano de ensino. Então, deve conter, né, os objetivos, né, geralmente o geral e específico, que são estabelecidos a partir dos objetivos educacionais, os conhecimentos ou conteúdos que devem ser adquiridos pelos alunos, no sentido determinado pelos objetivos. Então, você tem o objetivo, aí você vai organizar os conteúdos para atender aqueles objetivos. Procedimentos e recursos de ensino, que você vai ver as formas como trabalhar, as atividades, estratégias e os recursos que vão auxiliar nessas atividades. É muito importante prever recursos de ensino que sejam adequados para as atividades, porque muitas vezes apenas o livro didático como recurso de ensino é muito pouco. Precisa-se sempre lançar a mão de recursos, blocos, joguinhos, atividades assim, que o aluno possa manusear aquilo ali para promover essa aprendizagem de uma forma mais significativa. Os procedimentos de avaliação que vão possibilitar você verificar até que ponto os seus objetivos foram alcançados. Então, você observa, você pode utilizar vários procedimentos, desde a avaliação contínua ou formativa, que acontece durante o processo de aprendizagem, até aquela avaliação final que os professores utilizam, às vezes mensal, bimestral. Então, tem que sempre pensar nessa avaliação, até que ponto eu atingi os meus objetivos. Isso significa o quê também? Que você vai fazer a avaliação, você percebe que uma parte da sala não conseguiu atingir a nota ou aquilo que você esperava.
Talvez aquilo ali não significa que você deva fazer um novo planejamento, propor atividades diferenciadas, promover atividade de recuperação paralela, encaminhar o aluno para o reforço. Então, o professor tem que pensar que a avaliação não é só do aluno, a avaliação também é do meu trabalho. Às vezes, aquele conteúdo os alunos não assimilaram, porque às vezes eu não utilizei recursos didáticos, não utilizei recursos, jogos, não utilizei materiais concretos. Então, sempre tem que pensar até que ponto a minha prática, né, a minha metodologia foi adequada para ensinar aquele conteúdo. Aqui nós temos as etapas do planejamento de ensino, é o conhecimento da realidade, que é chamado de sondagem ou diagnóstico, alguns chamam de avaliação diagnóstica também. O conhecimento da realidade, ele ocorre no início do ano, quando eu recebo uma turma de alunos, eu vou observar quais são os conhecimentos que eles trazem das séries anteriores, quais são as dificuldades que eles enfrentam, os conteúdos que precisam, às vezes eles nunca aprenderam ou precisam ser reforçados para que ele consiga acompanhar aquele ano que ele está iniciando. Então, os professores podem fazer algumas atividades escritas, algumas provas operatórias, pode fazer dinâmicas, pode fazer atividades orais, produção de texto, tudo isso vai dando ao professor condições de conhecer a realidade desses alunos, conhecer o nível de aprendizagem que eles estão. Depois nós temos a elaboração do plano. Então, a partir dessa sondagem, desse diagnóstico, eu vou observar o que eu preciso para eu elaborar o plano. Acontece que tem alguns lugares que o professor já chega, no primeiro dia de aula, ele já tem que fazer esse plano de ensino. Então, isso é complicado, né? É importante que ele tenha um tempo, alguns dias, para ele conhecer a realidade dos seus alunos, para, a partir desse diagnóstico, ele fazer essa elaboração do plano. Aí ele vai selecionar os objetivos, de acordo com essa realidade que ele verificou, ele vai selecionar os conteúdos, ele vai organizar os procedimentos, os recursos, a avaliação, e com isso ele vai estruturar o seu plano de ensino. Então, primeiro tem que ter esse conhecimento da realidade, ele é muito importante. Depois de todo esse diagnóstico, essa elaboração, nós vamos para a execução do plano. Essa execução é colocar em prática aquilo que ele colocou no seu planejamento. Então, ele vai desenvolver essas atividades e ele vai vendo aquilo que ele estava previsto e aquilo que foi realmente, né, que ele conseguiu alcançar. Então, sempre observando, sempre aquele olhar no que estava no papel, naquilo que foi feito em prática e naquilo que precisa ser revisto, ser replanejado, né, ser aperfeiçoado. Então, depois nós temos a quarta etapa, que é a avaliação e o aperfeiçoamento do plano. Então, depois que você trabalhou aquele conteúdo, aquele bimestre, aquele semestre, aquela fez uma sequência, fez um projeto, você vai fazer essa avaliação daquilo que você fez. Então, ao término da execução daquilo que foi planejado, o professor pode avaliar o próprio plano de ensino, nessa atitude reflexiva, para ter condições de aperfeiçoá-lo ou replanejá-lo. Então, essa atitude reflexiva, ela faz parte de toda a prática docente, ocorre durante a ação, o momento que você está ali, aquela reflexão na hora que você está acontecendo, aquela ação, e tem a reflexão, né, sobre aquela ação que foi desenvolvida. A partir desse conhecimento, dessa reflexão, você tem condições de avaliar e aperfeiçoar, de replanejar, de promover atividades para, às vezes, recuperar a aprendizagem, de você fazer... lançar mão de novas estratégias, tudo isso faz parte dessa etapa do planejamento. Não é só você pensar e executar, não, tem que toda essa atividade de aperfeiçoamento desse plano de ensino. Aqui nós temos os principais elementos de um plano de ensino. Então, aqui eu vou detalhar um pouquinho cada um desses elementos. Então, nós temos tema, o assunto daquele plano, o público-alvo, quem são as pessoas, os objetivos, conteúdos, metodologias, estratégias ou atividades, recursos e avaliação. Então, para iniciar, nós temos os objetivos. Então, sempre nós traçamos o objetivo geral.
né? Geralmente a gente coloca um objetivo geral. Tem alguns lugares que pode colocar mais de um, mas geralmente coloca-se um. Então, você tem esse objetivo geral, que são as metas e os valores mais amplos que a escola procura atingir. Então, você sempre prevê esse objetivo geral para ser atingido no longo prazo. Então, ao final do bimestre, o que ele deverá aprender, ao final do semestre ou ao final do ano, tá? Então, esses objetivos, eles são objetivos de aprendizagem dos alunos. Então, é muito importante esse ponto. Muitas vezes o professor, ele elabora objetivos de ensino e não de aprendizagem. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Depois nós temos os objetivos específicos, que então você tem um geral, que é uma espécie de um guarda-chuva, e depois você vai fazer um desmembramento em vários objetivos específicos. Então, esses objetivos específicos são metas mais específicas, referentes a mudanças esperadas em um determinado grupo ou classe dentro de uma disciplina. Então, você pode fazer objetivo específico por conteúdo, por unidade, por semana. Então, você vai organizando aqueles objetivos específicos. Eles estão relacionados a aspectos mais simples e concretos que podem ser alcançados em menos tempo. Então, se você tem ali uma unidade que tem vários conteúdos, você pode colocar um objetivo específico para cada conteúdo daquilo. E geralmente você vai alcançar esses objetivos específicos ao final de um tema ou de um assunto. Aqui eu coloquei alguns exemplos, ó. Coloquei exemplo aqui na educação infantil, ó. Tem um objetivo aqui mais geral, está previsto da BNCC, ó, criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas, como dança, teatro e música. Você vê que é um objetivo bem amplo, envolve várias coisas. Aí eu posso aqui, como exemplo de objetivo específico, ó, explorar o meio que está inserido. Então, essa criação aí de movimentos, jogos, é uma exploração do meio. Outro exemplo, expressar-se por meio de gestos, olhares e mímicas em atividade de teatro e música. Então, aqui eu já delimitei que ele vai fazer essa expressão por meio do teatro e da música. E o outro exemplo, interagir com outras pessoas durante as brincadeiras. Então, aqui você observa a relação entre um geral e os específicos. Observe o verbo ali, ó, criar. Quem vai criar movimentos? É o aluno, não é o professor. Porque eu, como professora, eu vou pensar naquilo que meu aluno vai aprender ou vai desenvolver. Então, sempre é usado esse verbo no modo infinitivo pessoal, né? Criar, olha ali no específico, explorar, expressar e interagir. Então, é muito importante, na hora de elaborar também, sempre pensar naquilo que o meu aluno vai aprender. Então, aqui algumas dicas para a elaboração dos objetivos. Então, é muito importante também nós pensarmos que o objetivo não deve se referir apenas à parte cognitiva, a conceitos, a conteúdos. Nós devemos desenvolver habilidades e devemos desenvolver atitudes. Então, aqui nós temos os objetivos ligados a conhecimentos e aos aspectos cognitivos, eles se constituem dos conhecimentos. Então, aqui você vai ensinar para o aluno informações, fatos, conceitos ou princípios. E também você deve extrapolar essas informações e conceitos. Você deve levar o aluno a colocar em prática esses conhecimentos. E aí vem os objetivos de habilidades. Então, significa que se refere a tudo que o aluno aprenderá a fazer com o uso de suas capacidades intelectuais, afetivas, psicomotoras, sociais e culturais. Então, essas habilidades é o fazer, é o colocar em prática. Por isso que é muito importante, na hora de você trabalhar um conteúdo, você sempre incorporar atividades que ele vai manusear, que ele vai recortar, que ele vai colar, que ele vai desenhar, porque isso vai desenvolver essas habilidades com relação àquele conhecimento. E, além disso, tem os objetivos de atitudes, são aqueles relacionados aos comportamentos esperados por parte dos alunos, ligados a valores, e podem variar de acordo com a realidade sociocultural. Então, se você coloca ali, ele vai interagir por meio das brincadeiras, você pode colocar interagir com respeito durante as brincadeiras, significa que ele tem que ter uma atitude respeitosa, né? Compartilhar os objetos durante
atividade no parque. Esse compartilhar, ele demonstra uma atitude do aluno, porque a gente sabe que muitas vezes os alunos querem fazer atividade sozinho, quer usar o material sozinho. Então, quando você coloca esse compartilhar, significa que você está desenvolvendo essa atitude, esse valor do trabalho coletivo, das atividades coletivas. Aqui nós temos outros exemplos, de objetivos conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, por exemplo, identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas. Observe que aqui está ligado a conceitos, né? O que é rima, o que é verso, o que é estrofe. Então, ele vai identificar e criar. E aqui o criar também está ligado ao procedimento, porque o identificar é teórico, mas o criar, ele vai elaborar. Então, o professor pode, no mesmo objetivo, ele propor dois tipos ali, duas áreas do desenvolvimento da criança. Outro exemplo, criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. Aqui também envolve conceituais e procedimentais, porque ele vai ter essa habilidade de criar essa história, de contar essa história, mas também ele vai ter que se basear nos temas ali, nos temas que estão, então ele tem que aprender o tema, né, ter aquela informação, aquele conceito, para depois contar a sua história. Esse terceiro exemplo, adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, alimentação, conforto e aparência. Então, esse objetivo está ligado à questão das habilidades, né, os objetivos procedimentais, e também atitudinais, atitudes, né, para consigo mesmo. Quais são as atitudes que eu devo ter comigo mesmo para ter higiene, para ter uma alimentação adequada, para ter um conforto, ter uma aparência melhor. Então, isso são atos que a gente vai desenvolvendo com as crianças. Vocês observam que vários deles são ligados à educação infantil. Eu coloquei só para a gente pensar um pouco sobre isso. Então, aqui também, então, ele tem que, esse adotar hábitos significa que são atitudes e valores que ele deve desenvolver. O outro elemento do planejamento de ensino são os conteúdos. Aqui é a organização do conhecimento em si. Então, o professor, com base no projeto político-pedagógico, no livro didático, na apostila, no material que ele tem previsto, no conteúdo programático, ele vai organizando esses conteúdos, ele vai dosando esses conteúdos de acordo com o dia a dia ali, com o tempo que ele tem. Geralmente, a gente tem um cronograma que a gente vai colocando os conteúdos, então, é todo aquele conteúdo que deve ser ensinado, né? E tem que ter essa relação com a realidade dos alunos, tá? E deve incluir elementos práticos de suas vivências. Então, sempre é importante relacionar conteúdos com a realidade e com a vivência do aluno, e também com seus conhecimentos anteriores ou prévios, porque às vezes o professor quer ensinar aquele conteúdo, e às vezes pode acontecer de ensinar de forma mecânica, repetitiva, e é importante que seja de forma significativa, e com isso os alunos vão ter melhores condições de ter essa assimilação de forma ativa e consciente. Então, a questão do conteúdo, às vezes a escola foca muito no conteúdo, né? Mas nós temos que pensar que esse conteúdo, ele tem que fazer sentido para o aluno. Eu já vi casos de alunos perguntar para o professor, olha, para que eu estou aprendendo isso? Então, sempre importante, por que eu estou aprendendo isso? Mostrar para o aluno qual é a importância dele aprender determinados conteúdos. Aqui, olha, também quando a gente fala dos conteúdos, nós temos que pensar conteúdos conceituais, que são conteúdos ligados ao aprender a conhecer, ligado a conceitos, fatos e princípios. Então, nós temos conteúdos que a gente tem informações e conhecimentos, né? Qual é o conceito de meio ambiente, qual é o conceito de tal coisa. Então, o professor vai ensinando essas ideias para os alunos, mas só passa a fazer sentido quando o aluno relaciona isso com a sua vivência e que também ele consiga colocar em prática. Então, nós temos os conteúdos procedimentais, que são essas habilidades que ele deve desenvolver. Ele deve aprender a fazer, que é o mão na massa, colocar em prática esse conhecimento. Então, se ele aprendeu sobre o ciclo da água, por exemplo, e você pode fazer uma atividade que ele vai observar o céu, que ele vai colocar ali um
uma água, né, um tecido, e vai ver o tempo que demora para secar. Então, ele vai aprender que existe o ciclo da água, mas que eu posso observar na natureza esse ciclo. Então, a hora que a água evapora, o que aconteceu? Se transformou em nuvem, voltou em forma de chuva. Então, isso é o mão na massa, ele observar esse fenômeno na natureza. E nós temos também os conteúdos atitudinais, que aí estão relacionados com as atitudes, com os valores, com os hábitos. É muito importante formar isso no nosso aluno também, porque ficamos, às vezes, muito preocupados com conceitos, com conteúdo que vai decorar, aprender, tal, mas você não transforma aquele conhecimento em uma ação para a vida dele. Esses conteúdos atitudinais vão se ligar à vida do aluno no seu dia a dia. Um exemplo, ele aprende sobre alimentação saudável na escola. Tem lá uma unidade que fala de frutas, pirâmide alimentar, tipos de alimento. Como que ele vai ter uma atitude com relação a isso? Quando ele começar a relacionar isso no seu dia a dia. Olha, eu preciso me alimentar de forma saudável, eu preciso comer legumes, frutas, tomar mais água, não tomar tanto refrigerante. Então, a gente tem que observar que ele tem que transformar esse conhecimento, que talvez ele saiba de cor, os tipos de alimento ali, o que faz mal, que tem açúcar, que não tem, mas no dia a dia ele não consegue colocar em prática, não consegue transformar isso numa atitude, e tem que mostrar que isso é para a sua própria saúde. Então, o aprender a ser, aprender a viver em sociedade, a viver junto. Então, tudo isso faz parte dessa vivência com o mundo que está aí ao nosso redor. O outro elemento do planejamento de ensino são os procedimentos de ensino. Então, aqui estão envolvidos os métodos, metodologias, ações, estratégias que visam a aprendizagem do aluno. Então, o professor tem que utilizar vários tipos de estratégias. Então, ele pode utilizar estratégias, pode ser brincadeiras, pode ser jogos, pode ser atividades individuais, atividades em grupo, atividades dentro da sala de aula, atividades que o aluno vai fazer fora da sala de aula. Todos esses procedimentos, eles vão possibilitar que o aluno tenha uma aprendizagem, né, uma melhor aprendizagem, uma aprendizagem que faça mais sentido. Então, essas atividades de ensino, e eu considero ensino e aprendizagem, devem promover essas aprendizagens mais significativas e funcionais possíveis, né, que tenham sentido e desencadeiem uma atitude favorável para realizá-las, que permitam o maior número de relações entre os distintos conteúdos. Então, atividades que o aluno consiga observar na prática, aquilo que ele aprendeu na escola, atividades que ele vai construir uma maquete, vai fazer um desenho, vai fazer uma colagem, ele vai produzir um texto. Então, tem que sempre procurar atividades assim, que façam sentido e que o aluno vai sempre procurar ter esse papel ativo também no processo de ensino-aprendizagem. Aqui nós temos alguns exemplos de métodos de ensino, né? Ensino e aprendizagem. Eu coloquei que depois vai ter uma unidade só sobre os métodos. O método de exposição pelo professor é esse que o professor apresenta o conteúdo para o aluno. Isso é importante, o professor trazer também a explicação de um conceito, de uma ideia nova para o aluno, mas não deve ficar só nisso. Tem um método de estudo independente ou individualizado, quando o aluno faz atividades individualizadas. É muito importante para ele desenvolver essa autonomia, o professor saber exatamente qual o nível que aquele aluno está, mas também ele aprende junto com os colegas, com os seus pares. Então, precisa também haver momentos de estudo em grupo, atividades que podem ser promovidas dentro da sala de aula, tem atividades que os professores organiza os alunos em duplas ou em grupo de 4, 5 alunos, que podem fazer um trabalho dentro ou fora da sala de aula. Então, é muito importante que tenha também essas atividades aí, que os alunos conversem, troquem ideias, dialoguem, troquem seus pontos de vista, um fala, o outro escuta, né? Isso é muito importante promover esses momentos. E há também as metodologias ativas, que elas podem acontecer com ou sem as tecnologias. Também vamos falar nesse módulo, nessa unidade, sobre as metodologias ativas, que elas promovem que o aluno ocupe esse papel ativo no processo de ensino-aprendizagem, que ele também se envolva em forma diferenciada de aprender. Aqui, os recursos, outro elemento importante
quando se fala no planejamento escolar, porque você tem que fazer um diagnóstico, um levantamento dos recursos que estão disponíveis na sua instituição, na escola que você trabalha, porque esses recursos, eles são importantíssimos, porque muitas vezes a gente explica um conceito para o aluno, mas ele não está nesse nível de abstração, ele ainda precisa de um material concreto para ele poder entender. Então, o professor precisa utilizar vários elementos, né? Pode ser recursos recicláveis, recursos produzidos pelo professor, recursos que o próprio aluno pode produzir, mas que sejam materiais concretos, que ele possa manusear, aprender a tabuada, usa o material, pode usar o material dourado, unidade, desenho de centena, material dourado, tem joguinhos para tabuada, o bingo ali que o pessoal usa para fazer, para a questão de juntar palavras, né, montar as palavras, várias sílabas. Então, nós temos vários exemplos, né, para aprender cores, nós temos os blocos. Então, temos que observar quais são os recursos que existem na escola. Ah, vai fazer atividade de leitura? Tem livros disponíveis na escola? Quais são? Que tipo de literatura que é? E também, se não tem, o que o professor vai fazer para promover a leitura? Pode-se utilizar, por exemplo, fichas, né, com livros reciclados, livros de criação versa, pode produzir fichas. Então, tem que ver quais tipos de recursos serão utilizados. Então, pode ser recurso tecnológico, como vídeos, TV, né? Pode ser objetos do dia a dia da criança, vai trabalhar um conteúdo, pode ser, vamos trabalhar um objeto tal, traga o objeto, fichas que o professor pode produzir ou adquirir, livros, materiais concretos, tudo isso é muito importante para apoiar essa aprendizagem do aluno, porque não tem como você falar que vai promover uma aprendizagem sem o aluno manusear esses objetos. E temos agora a avaliação. Então, essa avaliação, ela vai determinar até que ponto eu alcancei os meus objetivos. Então, eu sempre tenho que pensar, quando eu elaboro um objetivo, eu tenho que pensar como eu vou avaliar se o aluno alcançou ou não esse objetivo. Então, o processo de avaliação, ele determina o grau e a qualidade de resultados alcançados em relação aos objetivos, sempre considerando o contexto, né, que você trabalhou ali, as condições de trabalho que você desenvolveu. Então, a avaliação, nós temos várias situações para fazer essa avaliação. Normalmente, as pessoas pensam na avaliação como uma prova. A prova é um exemplo. Nós temos várias atividades que podem ser utilizadas como avaliação. Uma produção de texto, o aluno vai colocar rimas num poema, o aluno vai fazer um recorte, colagem, vai fazer um desenho, vai montar uma maquete, tudo isso pode servir como avaliação. Então, essa avaliação, ela não precisa ser no final da atividade, eu posso no dia a dia ali, estou aplicando um conteúdo, estou observando se o aluno está alcançando aquele rendimento, se ele está aprendendo ou não. Aí, no próprio momento que eu vejo que ele não está aprendendo, eu posso já fazer uma intervenção ali na aprendizagem dele. E também, quando eu falo da avaliação, nós temos que pensar nessa necessidade de avaliar continuamente o desenvolvimento do aluno. Então, não é somente na hora daquele dia de avaliação, mas pode ser no dia a dia. E também situações, que eu já acabei de falar, diversificadas, que estejam de acordo com os objetivos propostos. Então, sempre situações diversificadas de aprendizagem, até porque as crianças, os jovens, eles vão criando um certo medo da avaliação. Então, se você aplica uma avaliação assim informal no dia a dia da sala de aula, às vezes ele consegue fazer de uma forma super tranquila, você consegue ver a aprendizagem dele. E se você agenda um dia específico, a criança fica nervosa, fica ansiosa, né, dá aquele branco que as pessoas falam e a criança não consegue, às vezes, fazer. Então, às vezes, no dia da prova, na sala de aula, ela vai super bem, mas na prova ela não consegue desenvolver. Então, aqui eu fiz um organograma para explicar as etapas do planejamento. Então, ali, inicialmente, o conhecimento da realidade ou um diagnóstico dessa realidade. Depois, o levantamento dos objetivos de aprendizagem que o professor pretende. Então, aquilo que o aluno deve aprender durante aquele momento ali, daquele tempo ali pode ser do bimestre, semestre ou ano.
A seleção de conteúdos de acordo com a série que ele está, de acordo com o nível de conhecimento que ele está. Depois da seleção de conteúdos, nós temos a organização dos procedimentos, metodologias e estratégias. Então, o professor vai, as formas do professor organizar situações de aprendizagem, como que ele vai organizar as suas aulas, pode ser atividades dentro ou fora da sala de aula, individuais ou em grupo. Então, tem sempre que pensar numa diversidade de metodologias e estratégias. Depois é o momento da seleção dos recursos. Eu sempre incluo os recursos tecnológicos também. É muito importante trazer, né, para a sala de aula vídeos, ambiente virtual, para que o aluno aprenda também a manusear esses conteúdos que estão em meios digitais. Depois, a definição das formas de avaliação que devem ser durante e após a aplicação daquele conteúdo. Nunca deixar para avaliar só no final. Durante o processo de ensino e aprendizagem, sempre procurar observar como está ocorrendo a aprendizagem dos alunos. E depois de tudo isso, você vai acompanhando essa ação planejada, vai observando aquilo que realmente ocorreu, a aprendizagem, você conseguiu alcançar todos aqueles objetivos pretendidos, para você poder fazer um replanejamento ou você reorganizar as próximas atividades de aprendizagem. E aqui estão as referências da nossa aula. Muito obrigada e até a próxima.